Na penumbra da noite, um clima de tensão pairava sobre a cidade, onde a história de uma mulher marcada pela traição e pelo desamor começava a se desenrolar. Assim como a mulher samaritana que em João 4,18 ouviu de Cristo que tinha tido 5 maridos, e o que tinha agora não era seu, a protagonista de nossa narrativa carregava o peso de um passado conturbado. Após perder 7 maridos em circunstâncias misteriosas, seu coração pulsava com a necessidade de justiça. As ruas eram silenciosas, mas dentro dela, um turbilhão de sentimentos fervilhava. A vingança, como um veneno doce, prometia saciar sua sede de retribuição. Enquanto os ecos de risadas e promessas de amor se dissipavam na escuridão, a mulher olhava para a lua cheia, refletindo sobre suas escolhas e o destino que a aguardava. Cada casamento era um capítulo de dor e desilusão, e agora, com a dor transformada em determinação, ela se preparava para enfrentar aqueles que a enganaram. O que estava em jogo não era apenas sua vida, mas a busca por redenção em meio ao caos, onde cada passo a levava mais perto de um confronto inevitável. A expectativa de um final que mudaria sua história a impulsionava, levando-a a confrontar os fantasmas do passado. Naquela noite, Clara caminhava pelas ruas de paralelepípedos, cada passo ecoando como um lembrete de suas perdas. O frio do vento a envolvia, mas sua alma ardia com o calor da vingança. Como posso encontrar paz se não sei a verdade? Murmurou para si mesma, lembrando-se de Eclesiastes 3:7. Há tempo de ficar em silêncio e tempo de falar. O que ela realmente queria era gritar, expor a traição que a havia cercado. Enquanto avançava, Clara encontrou-se com Miguel, um amigo de longa data que sempre a apoiara. Você não pode continuar assim, Clara. A vingança não trará de volta quem você perdeu. Ele advertiu, seu olhar preocupado a seguindo. Lembra-se do que está escrito em Romanos 12:19? Não se vinguem, mas deixem lugar para a ira de Deus. Ela sentiu uma onda de raiva. Mas eles me tiraram tudo. Como posso simplesmente deixar isso passar? A dor em sua voz era palpável, uma mistura de frustração e desespero. Miguel hesitou, sabendo que não poderia entender a profundidade da dor dela. Eu sei que é difícil, mas talvez você devesse buscar respostas, não vingança. A verdade pode libertá-la. A ideia de buscar a verdade parecia tão distante quanto a paz que há muito desejava. Naquela manhã, Clara decidiu que precisava confrontar Ana, a última esposa de seu ex-marido. A curiosidade e o medo a guiavam, como um barco à deriva. O que você espera encontrar? Questionou-se enquanto olhava para o espelho, refletindo sobre seu próprio estado. A vida que sempre desejou parecia escapar entre seus dedos. Ana, por outro lado, estava ciente do que Clara pretendia. Você acha que eu tenho as respostas que procura? Disse ela com um sorriso amargo quando Clara a encontrou em um café. As coisas nunca são tão simples. Você realmente quer saber a verdade? O dilema pairava no ar. E mesmo que Clara quisesse gritar, algo dentro dela hesitava. Os dois olhares se cruzaram, e Clara sentiu que o tempo havia parado. Ela estava prestes a descobrir que, por trás de cada traição, havia uma história não contada, uma luta silenciosa que também pedia por redenção. E assim, no jogo de acusações e revelações, as cartas estavam prestes a ser viradas. Clara sentou-se em uma mesa no canto do café, o aroma do café fresco misturando-se com o peso da expectativa que a cercava. Olhou para Ana, que a observava com um olhar calculador. A tensão entre elas era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Eu só quero entender, Clara disse, sua voz quase um sussurro. Por que tudo isso aconteceu? Ana cruzou os braços, seu sorriso amargo se desvanecendo. Entender, às vezes, a verdade é mais dolorosa do que a ignorância. Você realmente está pronta para ouvir? O que você pode descobrir pode ser devastador. Clara sentiu um nó se formar em seu estômago. As palavras de Ana ecoaram em sua mente. Às vezes a verdade é mais dolorosa do que a ignorância. A lembrança de Eclesiastes 7:3 surgia em sua mente. A tristeza é melhor do que o riso, porque a tristeza do rosto é a melhora do coração. Aquelas palavras sempre a acompanhavam, mas agora pesavam como chumbo. Enquanto lutava contra as emoções,
Clara percebeu que estava em um caminho sem volta. Cada escolha que fazia levava a um novo nível de tensão, não apenas entre ela e Ana, mas também dentro de si mesma. Miguel havia tentado alertá-la. A vingança não traz paz, Clara. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitos bens. Eclesiastes 9:18. Ela fechou os olhos, lembrando-se do que estava em jogo. O desejo de vingança a consumia, mas o eco do conselho de Miguel a fazia hesitar. Ana começou a falar, sua voz baixa, mas firme. Você não sabe a verdade sobre o que aconteceu entre nós. E se eu te disser que não sou a única responsável? A cada palavra, o coração de Clara acelerava. O que ela estava prestes a ouvir poderia mudar tudo. A ideia de que sua dor pudesse ser compartilhada, que outras vidas estivessem entrelaçadas com a sua, a desestabilizava. Clara abriu os olhos, encarando Ana com determinação. Se há algo que eu preciso saber, então que venha. Eu não tenho mais medo. Mas mesmo enquanto falava, uma parte dela se perguntava se estava pronta para o que estava prestes a descobrir. A tensão entre a busca pela verdade e o desejo de proteger seu coração se intensificava, como uma tempestade se formando no horizonte. Enquanto isso, Miguel aguardava do lado de fora, preocupado e ansioso. Ele sabia que as escolhas de Clara poderiam não apenas afetá-la, mas também a todos ao seu redor. A luta interna de Clara tornava-se uma batalha não apenas por sua própria paz, mas por um entendimento mais profundo do que significava amar e perder. O peso de suas decisões começava a se revelar, e a verdade que almejava poderia, de fato, trazer consequências irreversíveis. Clara sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Cada palavra que Ana proferia parecia abrir um novo abismo entre elas, e ao mesmo tempo um caminho tortuoso que conduzia a verdades ocultas. A verdade pode libertar, mas também pode aprisionar, pensou, lembrando-se de João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas seria essa libertação o que realmente desejava? A dúvida a consumia. Ana continuou, seu olhar penetrante quase desafiador. Você acha que conhece a história, Clara. Mas e se eu te disser que há segredos que envolvem mais pessoas do que você imagina? O coração de Clara acelerou. Se Miguel estava certo sobre o quão devastador poderia ser o conhecimento, o que mais poderia estar escondido? E se a verdade sobre a traição não fosse apenas entre elas, mas envolvesse outros como Miguel? A simples ideia a fazia sentir-se enjoada. Enquanto isso, Miguel observava do lado de fora, inquieto. A incerteza o consumia. Ele lembrava-se de Provérbios 4:23. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ele sabia que as decisões de Clara poderiam não apenas afetá-la, mas a todos ao seu redor. O amor que sentia por ela se tornava um fardo, uma preocupação constante que o mantinha em alerta. Clara respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções que a invadia. Por favor, Ana, chega de rodeios. O que você sabe? Sua voz tremia, mas ela estava determinada. Sabia que, ao ouvir, não haveria como voltar atrás. A expectativa fez seu coração disparar, e uma linha tênue entre coragem e desespero se formou. Ana hesitou, como se o peso da verdade a oprimisse. Eu não sou a única responsável pela dor que você sente. Outros também têm seus pecados, e você pode acabar ferindo mais pessoas do que imagina. Clara sentiu um frio na barriga. E se a verdade não apenas a ferisse, mas também Miguel? O dilema se intensificava. Clara sabia que as escolhas que fazia agora poderiam ter repercussões irreversíveis. Enquanto lutava com suas emoções, a passagem de Eclesiastes 12:14 ecoava em sua mente. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, seja bom, seja mal. As consequências estavam se acumulando, e a verdadeira batalha estava prestes a começar. Clara sentia o chão se abrir sob seus pés enquanto Ana a encarava. A tensão no ar quase palpável. O que você sabe, Ana? Eu preciso saber agora. Insistiu, sua voz elevada, quase desesperada. O peso das palavras não ditas parecia sufocá-la. Ela sentiu uma mistura de medo e determinação. As promessas de liberdade e de dor
Estavam entrelaçadas de uma forma que fazia seu estômago dar voltas. Ana respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto. Miguel não é quem você pensa que é. Ele está envolvido em algo que vai muito além do seu relacionamento. A revelação caiu como uma bomba. O coração de Clara disparou, e a imagem de Miguel, seu porto seguro, desmoronou diante de seus olhos. Como assim? O que você quer dizer com isso? As palavras saíram em um sussurro, quase uma oração. Eu não posso dizer tudo agora, mas você precisa saber que a verdade é um fardo pesado, e às vezes a ignorância parece ser um abrigo mais seguro. Ana disse, com um olhar que misturava compaixão e frieza. Clara se sentiu enredada em um labirinto de emoções. Lembrou-se das palavras de Tiago 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ela precisava de clareza, mas as respostas pareciam cada vez mais distantes. Miguel, do lado de fora, sentia seu coração apertar. Ele não sabia que o tempo estava se esgotando. Sua mente fervilhava com Provérbios 15:22. Onde não há conselho, os planos se dispersam. Mas na multidão de conselheiros, eles se firmam. Ele sabia que precisava agir, mas o que poderia fazer para evitar a devastação que se aproximava? Clara finalmente se virou para Ana, sua decisão tomada. Se Miguel está envolvido em algo que possa nos machucar, então eu preciso confrontá-lo. Não posso viver na incerteza. Sua voz, agora firme, refletia uma nova determinação. O que quer que fosse, a verdade precisava vir à tona. A tensão no ar se intensificou, como se o destino de todos estivesse prestes a ser selado em um único momento. Enquanto a raiva e a tristeza se misturavam dentro dela, Clara sentiu que estava prestes a enfrentar não apenas Miguel, mas também a si mesma. O eco de Romanos 2,16 ressoava em sua mente. No dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por meio de Cristo Jesus, segundo o meu evangelho, o confronto era inevitável, e as consequências começariam a se desenrolar. Clara sentou-se na borda da cama, as mãos trêmulas entrelaçadas, enquanto a revelação sobre Miguel ecoava em sua mente. Como pude ser tão cega? Pensou, a dor de sua ingenuidade cravando-se como espinhos. O que antes era amor, agora se transformava em uma sombra ameaçadora. Lembrando-se de Salmos 119:105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Clara se questionava se havia falhado em buscar a orientação de Deus antes de se entregar ao relacionamento. Essa reflexão a impulsionava a buscar a verdade, mesmo que essa verdade pudesse ser devastadora. Ana, por sua vez, observava a amiga com um misto de alívio e preocupação. A coragem de Clara era admirável, mas o peso do que estava por vir a deixava inquieta. Ela precisa saber que a verdade pode machucá-la ainda mais. Pensou, lembrando-se de Provérbios 27:6. Fiel são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Ana sabia que a lealdade exigia coragem, mesmo quando a dor era inevitável. Miguel, do lado de fora, sentia a ansiedade crescendo. Ele não tinha ideia do que Clara havia descoberto, mas a certeza de que algo estava prestes a mudar o consumia. O que eu fiz para merecer isso? Refletiu, lembrando-se de Gálatas 6:7. Não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A expectativa do confronto se tornava insuportável, e ele sentiu que precisava se preparar para as consequências de suas ações. Clara sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas a decisão de buscar a verdade a tornava mais forte. Se eu não enfrentar isso agora, estarei me condenando a viver em uma mentira, pensou, enquanto se levantava. E com cada passo em direção ao desconhecido, ela sentia a fé crescer dentro dela, determinada a permitir que a luz de Deus iluminasse seu caminho. Clara respirou fundo antes de abrir a porta. O coração pulsava, mas a determinação a guiava. Ao entrar, encontrou Miguel sentado no sofá, seu olhar perdido em pensamentos. Precisamos conversar, disse ela, a voz firme, mas entrecortada pela emoção. Miguel a encarou, e ao ver a seriedade em seu olhar, soube que o momento de encarar a verdade havia chegado. As palavras surgiram como um desabafo contido. Descobri tudo.
sobre você e o que tem feito. Miguel tentou justificar-se, mas a verdade era inegável. Clara lembrou-se de Efésios 5:13. Mas todas as coisas, quando reprovadas, se tornam manifestas pela luz, porque a luz é o que faz manifestar todas as coisas. Ao expor suas fraquezas, Miguel sentiu o peso da culpa, mas Clara percebeu que a luz da verdade também trazia a possibilidade de redenção. Ana, que observava à distância, sentiu um alívio ao ver Clara confrontando seus medos. A amizade que elas compartilhavam se fortaleceu naquele momento, e a coragem de Clara inspirou Ana a refletir sobre suas próprias escolhas. Após a conversa, Clara se sentou novamente, agora com um espírito renovado. Aprendi que a verdade pode doer, mas é a única maneira de encontrar paz. Em João 8:32 está escrito: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Ela percebeu que, mesmo em meio à dor, havia esperança de um novo começo. O narrador observou o desenrolar da história e pôde concluir: a jornada de Clara e Miguel foi uma lição sobre a importância de buscar a verdade e viver com integridade. A justiça divina se manifestou na revelação e na possibilidade de redenção, mostrando que, mesmo nas piores situações, Deus oferece um caminho de luz e transformação para aqueles que o buscam. Clara respirou fundo, sentindo o peso da verdade em suas mãos. A luta interna que a acompanhou por tanto tempo estava prestes a encontrar um desfecho. Assim que as palavras fluíram, um misto de alívio e dor tomou conta do ambiente. O confronto com Miguel não era apenas uma questão de expor mentiras. Era um ato de fé, um passo em direção à verdadeira liberdade. "Eu descobri tudo", repetiu Clara, agora com mais firmeza. "Você precisa entender que viver na escuridão só traz dor. Efésios 5:8 nos lembra que andai como filhos da luz." Não podemos permitir que as sombras governem nossas vidas. Miguel, ao ouvir essas palavras, sentiu uma onda de vergonha. Ele sabia que seu comportamento tinha afastado não apenas Clara, mas também a paz em seu próprio coração. Enquanto Ana observava, ela não pôde deixar de refletir sobre sua própria vida. A coragem de Clara a encorajava a olhar para dentro e avaliar suas escolhas. A amizade delas, construída em momentos de alegria e dor, estava prestes a se fortalecer ainda mais. Ana percebeu que a luz da verdade não era apenas para os outros, era necessária para si mesma também. Assim, o versículo de João 8:32 ressoou em sua mente: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A busca pela verdade se tornara uma busca coletiva, um chamado à ação. Com a conversa encerrada, Clara se sentou novamente, agora com um espírito renovado. "Aprendi que a verdade pode doer, mas é a única maneira de encontrar paz." Essas palavras não eram apenas um consolo, mas uma afirmação de fé. A verdadeira liberdade não vem da negação, mas da aceitação e do arrependimento. Ao se abrir para Miguel, Clara não apenas confrontou suas fraquezas, mas também deu a ele uma oportunidade de redenção. Ao refletir sobre tudo o que aconteceu, Clara percebeu que a jornada de fé era cheia de desafios. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a confiança em Deus mesmo quando tudo parece incerto, pensou ela. Isso a levou a se lembrar de Salmo 119, 105. "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho." A palavra de Deus sempre seria seu guia, mesmo nas noites mais escuras. Na visão do narrador,
O desenrolar da história de Clara e Miguel trazia uma lição poderosa. A revelação da verdade não apenas expôs as fraquezas humanas, mas também destacou a ação divina. A justiça de Deus se manifestava na capacidade de perdoar, de oferecer um novo começo a todos que se arrependessem e buscassem a luz. Assim, mesmo nas piores situações, sempre há um caminho de redenção. A moral da história era clara. A verdade, embora dolorosa, é essencial para a verdadeira liberdade. Clara e Miguel aprenderam que a honestidade consigo mesmos e com os outros gera um espaço para cura e transformação. A relação deles com Deus se aprofundaria à medida que buscassem viver em integridade e autenticidade. Para o público, a lição prática era evidente. Ao enfrentar a verdade em suas próprias vidas, eles poderiam encontrar caminhos para a paz e a libertação. O convite era para que cada um olhasse para dentro e se perguntasse: estou vivendo na luz ou na escuridão? Esse questionamento poderia levar a uma transformação significativa. Clara, então, em sua última reflexão, concluiu que a luz da verdade é um dom precioso. Devemos ter coragem de encarar nossas fraquezas, de buscar a verdade que liberta e de permitir que a luz de Deus ilumine nossos caminhos. Essa convicção se tornara a base de sua nova vida. Uma vida guiada pela fé e pela busca contínua pela verdade. E assim, a história de Clara e Miguel se transformou em um testemunho sobre a importância de viver em verdade e integridade. A luz da verdade não apenas expõe, mas também cura, renova e transforma.